Eu vou dar início ao nosso trabalho apresentando, uma relação que eu faço entre o Fernando Pessoa e o Jung. Então, vamos lá. Então, o que será que o Fernando Pessoa e o Jung têm em comum? Bom, de cara, a genialidade, né? Como eles lidavam com esse outro eu? Esse outro eu que nos atordoa, que nos deixa sem chão muitas vezes. Primeiro, eu pensei no mapa astral, né? No céu estrelado dos dois, e no que eles tinham em comum. Né? Eles têm em comum Mercúrio em Câncer, que é essa capacidade de traduzir a alma, de trazer para a Terra todo esse universo invisível, de uma forma muito clara, muito linda. Então, esse ensaio, ele busca lançar um breve olhar sobre esses dois grandes gênios, que apesar de estarem em um grau de complexidade devido à sua genialidade, eles trazem também algo comum a todos nós, que é a difícil tarefa de dialogar com o outro em mim. O outro em mim me atordoa, me enlouquece, gera neurose na atuação dos nossos complexos, que são fontes de sofrimento desde sempre. Quem é que não se percebe, às vezes, vítima dos próprios complexos? No entanto, para Fernando Pessoa, isso se transforma em arte. Porque ele pega os outros eus, transforma em heterônimos, são várias partes da própria alma, em que ele vai dialogando e fazendo com que cada um seja bem diferente do outro, que a gente vai ver a seguir. E para Jung, o que o Jung faz com a personalidade 1 e 2 que ele descreve? Ele vai travar um diálogo, ele vai criar um método de trabalho que nós conhecemos como imaginação ativa. E desse diálogo com o outro nele, ele faz o livro vermelho. O livro vermelho é o diálogo do Jung com as partes dele, com os outros eus. Então, enquanto o Fernando Pessoa faz literatura, faz poesia, e Jung faz ciência, faz psicologia, que não deixa de ser arte. De alguma maneira muito, muito misteriosa, os outros eus têm para esses homens uma posição diferente, porque eles usaram de forma criativa aquilo que em mim pode ser devorador. Para eles, os complexos viram criação, vira luz. No momento em que nós nascemos, uma peça celestial específica se desenrola no céu, sobre o local de nascimento. Esse palco é um círculo, é uma mandala, pois os planetas se movem de maneira circular. Esse palco está dentro da nossa alma, habitando o que nós somos. Eles são entidades que presenciamos em nós diariamente, quando percebemos os diálogos travados em nosso mundo interior. Quando nós sentimos que uma parte de nós quer fazer algo e que outra faz exatamente o contrário. Então, Jung nomeou de arquétipo. E se tirarmos uma foto do céu do nascimento, teremos também o que nós chamamos de mapa astral. E aí, quem são esses arquétipos? O Sol, a identidade, que é o senhor do ego, a Lua, que é a sensibilidade passiva, a rainha do lar, o Mercúrio, a sociabilidade, enfim. Marte, a ação, Vênus, a estética, o refinamento, o amor, Júpiter, o crescimento, grandes alcances, Saturno, a restrição, que é o senhor da disciplina,
Urano, o libertador, aquele que rompe barreiras, e Netuno, o grande inspirador. Então, Laurence Hillman fala que existe uma astrologia arquetípica, e essa astrologia arquetípica vai postular duas coisas. Primeiro, que os planetas são arquetípicos por natureza. Por quê? Porque os planetas, eles representam as experiências universais que todos nós compartilhamos. E segundo, que o drama celestial estava constelado sobre você no momento do seu primeiro suspiro, e que isso vai atuar no seu palco interior por toda a sua vida. A primeira premissa é fundamentada na visão de que o mundo, que a natureza não é uma matéria morta da qual estamos separados, mas a natureza é uma matéria animada, repleta de alma. O cosmo é deslumbrante para o poeta, e de modo particular, os planetas nessa visão de mundo também são. Os astrólogos, diferente dos astrônomos, têm interesse na significação poética dos planetas. Já a segunda premissa é baseada na ideia filosófica do universalismo, ou seja, não há separação, não estamos à parte do cosmos, fazemos parte do todo. Então, esse é o céu do Fernando Pessoa, o mapa astral do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, o nome correto é Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Ele nasceu em Portugal, em Lisboa. Deixa eu puxar aqui. E é um dos poetas mais conhecidos e mais aclamados em todos os tempos. Ele faleceu em 30 de novembro de 1935. Ele foi um brilhante escritor, foi um pensador, foi um ensaísta, inventor, filósofo, dramaturgo, tradutor, publicitário e astrólogo, empresário, correspondente comercial, crítico literário. E ele teve uma infância marcada por mortes, primeiro do pai, depois do irmão. A vocação dele se manifestou desde sempre. Logo com 6 anos, ele faz o seu primeiro poema. Como era esse poema? A minha querida mama, ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por mais que goste delas, ainda gosto mais de ti. Olha só, ele era apaixonado pela mãe. Além de diversas... Então, no entanto, ele tem muitas obras, mas em vida ele só publicou 4 obras e 3 em inglês, porque ele foi educado em língua inglesa, né? E a vasta obra dele só foi publicada muito tempo depois, né? E falando sobre esse céu estrelado, voltando ao nosso início, ele é frequentemente tido como um exemplo clássico daqueles que nascem sob o signo de Gêmeos, porque ele é um comunicativo, ele é inquieto, ele é inconstante, ele é versátil, ele é curioso, ele é instintível, ele é mutável. Ele tinha a lua em Leão, o ascendente em Escorpião, e essa heteronomia, essa questão dele trazer os vários personagens, resulta das características referentes à personalidade dele e ao desdobramento do eu, a multiplicação de identidades e a sinceridade do fingimento, uma condição que patenteou a sua obra. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor, Lida sente bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. E então, ele traz o seu primeiro eu, né, o Alberto Caeiro. Por que eu trouxe a astrologia? Porque ele era tão maluco que ele fazia o mapa astral de cada personagem. Então,
Vamos dizer assim, que aqui temos um mapa astral do Alberto Caeiro. E o mais interessante é que as personalidades são realmente antagônicas, né? Então, nós vamos falar apenas de dois, porque nós não teríamos tempo para falar da vasta obra do Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Não sei o que é conhecer-me, não vejo dentro. Não acredito que exista algo por trás de tudo. O Alberto Caeiro é um dos mais famosos heterônimos de Fernando Pessoa. Ele é um mestre de todos. Então, ele, claro que ele tem uma existência, né? Ele nasceu no dia 16 de abril de 1889, em Lisboa. Ele era um poeta da natureza, desprezando qualquer tipo de pensamento filosófico. Então, ele se autodenominava como antimetafísico. Alberto Caeiro é uma poesia aparentemente simples, mas que esconde uma imensa complexidade filosófica. E ele vai abordar uma questão da percepção do mundo e da tendência do homem em transformar aquilo que vê em símbolos. E apesar disso, ele é incapaz de compreender o significado simbólico. Então, isso é muito importante. Mais adiante a gente vai falar como que o Fernando Pessoa fazia a leitura dos símbolos e como é parecida a leitura dele dos símbolos do Jung. Então, um poema. A criança. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas. Age como um Deus doente, mas como um Deus. Porque, embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Ele escreveu 104 poemas, publicados em O Guardador de Rebanhos e O Pastor Amoroso. Ele faleceu aos 26 anos, em 1915. Toda a obra do Alberto Caeiro foi desenhada por Fernando Pessoa. E aí, então, contrário a ele, nós temos o Álvaro de Campos, que fala: não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, já em Álvaro de Campos, nós temos aqui algo mais modernismo, futurista, completamente contrário ao Alberto Caeiro. Então, o Álvaro de Campos nasceu em 15 de outubro de 1890, na cidade de Tevira, em Portugal. E ele também foi discípulo do Alberto Caeiro, viu? Então, teve um link, apesar de ter uma personalidade diferente, ele era discípulo do Alberto Caeiro. Esse heterônimo era escrito como filho indisciplinado da sensação. E para ele, a sensação é tudo. Ele faz da sensação a realidade viva, a base da arte. O eu do poeta que tenta integrar e unificar tudo. Pessoa escreve a sua biografia e afirmou que o Álvaro era engenheiro de educação inglesa e de origem portuguesa. Além disso, ele fala, o Álvaro, que fingiu que estudou engenharia, viveu na Escócia e visitou a Irlanda. Então, ele também faz um mapa astral, né? Aqui, ele é do signo de Libra. O Alberto Caeiro era do signo de Áries. Então, ele faleceu em 1935. E ele tinha como característica ser observador, expressivo, indeciso, cativante, sociável, expressivo e determinado. Na fase amargurada, o poeta escreveu longos poemas que vai revelando todo um desencanto existencial, como podemos ver em Tabacaria, né? Como nós fizemos no início. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe o que é. E se soubesse o que é, o que saberiam?
Dais para o mistério de uma rua cruzada, constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossível, certa, reconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a par por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, como destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Então, bem desencantado, né? Ele estava triste. Então, esses dois, né, tanto o Álvaro de Campos como o Alberto Caeiro, são dois dos diversos eus que Fernando Pessoa dialogou, buscou concretizar, talvez como a imaginação ativa que o Jung vai descrever. Então, ele deu vida e forma a essas vozes internas que certamente o atordoavam, né? E aí, então, nós vamos passar para o Jung. O Jung vai dizer: quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, desperta. Então, foi fundador da psicologia analítica, nasceu no dia 26 de julho, concluiu os estudos na Universidade de Basileia e dedicou a sua vida ao estudo da psique humana. Todo mundo sabe, né? O psiquiatra, psicoterapeuta, uma das mentes que mais influenciou o século XX. Inúmeros livros publicados e ainda muita coisa a ser publicada. Ele faleceu em 6 de junho de 1961. Então, vamos lá. O céu dele: Mercúrio e Vênus em Câncer, ascendente em Aquário, Lua em Touro, Marte em Sagitário, Júpiter em Libra, Saturno em Aquário, sendo Mercúrio o planeta mais forte. Porque o Jung tinha em sua essência a preocupação de cuidar dos outros e uma combinação de energias muito interessante, especialmente se compararmos a sua técnica, que envolvia análise de sonhos, símbolos, sincronicidade, com Mercúrio em Câncer e Marte em Sagitário. Então, o que significa isso? Significa que a explicação para isso vem através das emoções e da imaginação, que tanto em Fernando Pessoa como em Jung tinham o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo planeta, que seria Mercúrio em Câncer, né? Então, a conexão das emoções com os sentimentos, o que a gente chama de inteligência emocional. Então, nesse aspecto, os dois são idênticos, né? E eu acredito que os dois conseguiram traduzir muito da alma humana. Isso significa que eles conseguiam trazer a imaginação e a percepção da intimidade da alma para a escrita. Ambos conseguem fazer uma descrição bastante aprofundada dos aspectos emocionais da psique. O Jung descreve a sua personalidade 1 e 2, tal como Fernando Pessoa. E assim, Jung escreve o Livro Vermelho, dialogando com as vozes internas. Então, o Fernando Pessoa nos ensina, lembra que lá atrás que ele descreve a importância dos símbolos? Então, aí o Fernando Pessoa agora vai nos dar uma aula de psicologia, hein? Não é o Jung, é o Fernando Pessoa, dizendo como que nós podemos ler os símbolos. Quem é que consegue decodificar símbolos? Quem é que consegue interpretar um sonho? Quem é que consegue interpretar uma obra de arte? Então, Fernando Pessoa vai nos ensinar. O entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua 5 qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão mortos para ele, e ele será um morto para o símbolo. Então, o Fernando Pessoa vai dizer: a primeira coisa é a simpatia. Não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando, cito por graus e simplicidade. Tem que o intérprete sentir uma simpatia pelo símbolo. Atitude cauta, irônica, deslocada,
todas elas vão privar o intérprete da primeira condição para poder interpretar. Né? O que a gente fala? A gente fala apreciar, ter simpatia. A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliar, se ela já existe, porém não pode criar. E por intuição se entende aquela espécie de entendimento com o qual se sente o que está além do símbolo, sem que se veja. A terceira condição é a inteligência, porque a inteligência analisa, decompõe, reconstrói em um outro nível. Tem, porém, que fazer depois que, no fundo, tudo é o mesmo. Não direi erudição, como poderia no exame do símbolo, que é de relacionar no alto o que está de acordo com a relação do que está embaixo. Não poderá fazer isso se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição não estiver estabelecido. Então, a inteligência discursiva que é, naturalmente, se tornará analógica, e então o símbolo poderá ser interpretado. Mas, além disso, temos a quarta, que é a compreensão. Então, Fernando Pessoa vai dizer: entendo por essa palavra o conhecimento de outras matérias que permitam o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que, no fundo, tudo é o mesmo. Não direi erudição, como poderia ter dito, pois a erudição é uma soma. Nem direi cultura, pois cultura é uma síntese e a compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos, se não houver antes, ao mesmo tempo, o entendimento de símbolos diferentes. A quinta condição, talvez a mais importante, é a graça, falando a outros que é a mão do superior, do incógnito. Seria o conhecimento e a conversação com o anjo da guarda. Ou seja, você tem que ter uma conexão com o divino para poder decodificar os símbolos, segundo Fernando Pessoa. E assim, Jung também, ele vai descrever os processos terapêuticos como tendo que ter confissão, esclarecimento, educação e transformação. Estes são os 4 passos do processo analítico. Jung, então, vai fazer a análise do material onírico com a mesma compreensão que Fernando Pessoa propõe, né, ao buscar a compreensão dos símbolos. Então, Jung vai dizer que para você entender os símbolos, ou seja, os sonhos, por exemplo, não pode ter uma compreensão intelectual, porque uma compreensão intelectual ela é destrutiva. E se você interpreta um símbolo, você mata o símbolo. Então, para compreender, o que significa compreender? Compreender vem do latim e significa apoderar-se, agarrar, correspondendo assim a um exercício de poder. Quando o ser e o destino do paciente estão em risco, devemos nos relacionar com o seu mistério único, com o respeito mútuo. Como diz Jung, precisamos entrar em contato com o divino em nós, não com o divino na outra pessoa, porque se nós entrarmos em contato com o nosso divino, com o nosso Deus interior, nós vamos deixar que a própria pessoa possa conduzir o seu próprio processo, né? Que é o anjo da guarda que o Fernando Pessoa se referia. Então, para Jung, a imaginação ativa foi um método de diálogo com os outros eus dentro dele. E foi no diálogo com o mundo interior, mediado à imaginação ativa, que ele pôde dar voz aos seus personagens internos, e foi então possível tecer a sua vasta teoria, Os Caminhos de Si Mesmo, porque ele transformou esse diálogo com os outros eus nas técnicas que nós conhecemos na psicologia junguiana. Ele propõe, assim, um caminho de transformação em que torna possível a nós, que somos simples mortais, trilharmos um caminho pessoal de encontro com nós mesmos, de individuação. Individuação é o não dividido, ser uno, uma tentativa de unificar.
Portanto, assim concluímos o que talvez seja o mais importante da imaginação ativa, essa capacidade de comunicação com o inconsciente. É correto afirmar que a correta interpretação de um sonho, se não for intelectual, pode provocar uma mudança profunda na personalidade. Também, o sonho e a habilidade de compreender é uma obra e uma graça do Espírito Santo, assim como dizia Fernando Pessoa. Então, a imaginação ativa põe uma chave em nossas mãos, ao menos dentro de uma modesta estrutura que ela permite que nós nos organizemos. Saiu a internet. Os diálogos descritos no Livro Vermelho mostram como os diálogos realizados na imaginação ativa foram importantes na compreensão deste processo. E então, eu vou ler agora um diálogo do Jung para vocês verem como ele também era um poeta. Esse diálogo que nós vamos finalizar, essa apresentação, ilustra a profundidade do Jung. Minha alma sussurrou-me insistente e medrosamente. Palavras, palavras, palavras demais. Cala-te e escuta. Tu reconhece tua loucura e admite? Viste que todas as tuas profundezas estão cheias de loucura? Não queres reconhecer tua loucura e dar-lhe amáveis boas-vindas? Tu querias certa vez acertar tudo. Deixe que brilhe a luz da tua loucura e deverá nascer para ti uma grande luz. Não se deve desprezar nem temer a loucura, mas deve dar-lhes boa vida. Tuas palavras soam duras e difícil é a tarefa que me colocas. Se queres encontrar caminhos, não deves também rejeitar a loucura, uma vez que ela constitui tão grande parte da sua natureza. Eu não sabia que era assim. Alegra-te o que possa reconhecer, assim evitas de ser sua vítima. A loucura é uma forma especial de espírito que adere a todas as teorias e filosofias, mas ainda a vida de todo dia, pois a própria vida está cheia de tolices e é essencialmente irracional. O ser humano só luta pela razão a fim de que possa criar regras para si. Mas a vida mesmo não tem regras. Este é o seu segredo e a sua lei desconhecida. O que tu chamas de conhecimento é uma tentativa de impor à vida algo compreensível. E assim, eu termino a nossa breve apresentação e eu gostaria de colocar um vídeo. O Thiago vai colocar para a gente, professora. Ah, é? Então pode colocar. Obrigada, Thiago.